compartilhar. Eu vou colocar na tela para que todos possam ver o texto. Do livro Fonte Viva, por Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Xavier, tá? Lição número 16, não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei que eu me era para a morte. Tá na primeira epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura, que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorando para a glória do pão a substância do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, face delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la, desapiedando dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará, talvez em propriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é a vitória. E o que te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Lindo texto, né, gente? Muito lindo mesmo. Então, aqui está Emmanuel nos falando, né, que aquilo que parece difícil, ruim, ou que fere, ou que machuca, na verdade são instrumentos da nossa luta que nos fortalece, que nos enobrece, né? Então, muitas vezes a gente reclama ou de um parente difícil, ou de uma situação dificultosa, né, que a gente não consegue sair, fica chorando e reclamando, que a gente sofre, que dói realmente, né? Essa vida é de muita luta mesmo, não sofrimento na carne, mas, contudo, é o sofrimento o instrumento do nosso crescimento pessoal, do nosso crescimento espiritual, né? É através dos golpes que nós nos fortalecemos. Então, esse olhar que nós devemos ter diante dos desafios, né, é quem vai nos fortalecer cada vez mais. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a Joana de Ângeles fala sobre o sofrimento. Ela diz que a dor ela é dada a alguns eleitos. Então, ela cita até que o sofrimento é uma dádiva que vem a poucos eleitos, até para sofrer a gente é escolhido, né? Então, quando vem a dor, a gente não pensa em outra coisa, senão naquele desafio que a gente passa, que asfixia, que nos maltrata, mas é diante desse sofrimento, né, que nós vamos sair mais fortalecidos, mais firmes, para que a gente possa continuar aí na caminhada. Nós não vamos parar de sofrer nunca, né? Porque nós estamos aqui nessa jornada. Mas a gente vai encarar o sofrimento de outra forma, né? Sabendo que é nessa luta que muitas vezes o que parece muito ruim é, na verdade, uma coisa que vai se mostrar boa lá na frente.
que muitas vezes a derrota não é exatamente a derrota, mas é uma vitória, né? Então, foi isso que o Emmanuel nos trouxe, e esse é o tema para reflexão de vocês durante a semana, né? Vocês vão ler novamente esse texto. Eu deixei o texto aí no WhatsApp, não sei se vocês pegaram, né? Então, é sobre esse texto que a gente vai fazer a reflexão. Vocês colocam depois no papel ou não, se vocês quiserem. Na próxima semana, quem vai apresentar o texto são vocês, trazendo sempre voltado para aquilo que fere vocês, que tange a vocês, né? Trazer para o dia a dia, trazer as experiências, qual é a evolução, qual é o sentido desse texto na vida de vocês, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Todos calados, sem nada a acrescentar. Então, nós vamos dar início à aula, então, de hoje. Compartilhando aí a tela. Vocês estão bem na tela? Sim. Sim. Hoje é a segunda aula, né? Hoje é a segunda aula de vocês. Vamos falar sobre nada mais, nada menos do que Deus, né? Então, a primeira parte, a parte A, fala sobre a inteligência suprema. Então, muitos de nós imaginamos o que seria ou quem seria Deus, essa energia superior, né, que a tudo comanda e cria. Para os povos primitivos, eles atribuíam tudo que era sobrenatural, tudo aquilo que eles não podiam explicar e de alguma forma os amedrontava, eles atribuíam a divindades. Então, Deus, para os povos primitivos, estava no trovão, por exemplo, tá? Estavam nos raios e trovoadas, estavam nas ventanias. Então, para os antigos povos, né, Deus era todos os percalços, as intempéries do tempo, né, tudo que na natureza eles não sabiam explicar, não entendiam e que causava até um certo temor, né? Mas na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade falando: o que é Deus? Olha, gente, ele não pergunta quem é, né? Ele pergunta o que é Deus. E ele recebe a resposta da espiritualidade. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se a causa primária, por quê? Porque Deus é o Criador. Ele quem criou todas as coisas, né, do universo. Toda a matéria, todo o espírito, ele é o Criador. Ele tem a inteligência suprema, tá? Quando nós falamos, se eu pedir para vocês não fechar o olho e pensar em Deus, quem quer fazer algum exercício aí de cabeça e me falar como você vê Deus? Eu vejo Deus como uma força maior. Eu vejo Deus como um conforto na alma e no espírito. Eu vejo Deus como o Criador de todas as belezas que a gente vê ao nosso redor. E eu vejo Deus como nosso acalanto para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Eu sinto assim. Bonito, né? Mas se você tivesse que descrevê-lo, como é que você descreveria? É difícil isso. Então, como eu fico engraçado, porque eu acabo pensando em Papai Noel. Um velhinho, né? Um velhinho bondoso. Isso, eu acabo vendo isso, sabe? Como se fosse o Papai Noel, um velhinho mais forte, poderoso, que só no olhar ele consegue transmitir tudo que é necessário, e com as mãos
ele realiza tudo que é necessário. Olha que lindo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nem tem que acrescentar, né, Ângela? Nem Você tem concorda, mais, Mônica? com certeza, com certeza. Então, olha só, e para isso aqui tem um nome, chama-se antropomorfismo, que significa o quê? Nós trazemos a figura de Deus segundo a nossa imagem. Nós achamos que Deus tem essa aparência humana que nós temos. Então, nós atribuímos a Deus, né, toda essa Deus para nós tem olho, tem ouvido, tem boca, tem mão, né? E, na verdade, Deus é uma energia, e a gente consegue. Mas é bonito a gente conseguir imaginar esse Deus semelhante a nós, porque chega mais próximo de nós. É aquilo que a gente consegue visualizar e que nos conforta, né, bastante, sabendo que ele é um pai amoroso. Então, quando a gente coloca ele na figura de um pai amoroso, a gente já imagina. Aí ele já é um senhor, né? E ele tem aquele olhar bondoso, mas, na verdade, ninguém viu Deus. Ninguém sabe descrever exatamente como ele é. Mas você imagina assim, que espíritos superiores têm muita luz e perispírito muito sutil, né? Quanto mais superior, mais sutil o perispírito, mais luz ele tem, que os espíritos inferiores nem conseguem olhar, né? Aí imagine ver Deus, né? Que energia maravilhosa que deve ter, que a gente não consegue realmente olhar para ele, ninguém consegue ver. Então se descreve, a gente descreve como nós imaginamos. E isso chama-se antropomorfismo, porque a gente chega para nós a ideia humana, né? E muitas vezes, inclusive, a gente coloca atributos humanos para Deus. Tem gente que fala assim, olha que Deus castiga, como se Deus fosse rancoroso. E aí o rancor é atribuição humana, né? Não é de Deus. Olha, eu vou fazer assim porque senão Deus fica chateado. Se Deus fosse ficar chateado com a gente, não conhecesse bem a criação, né? Ele sabe o quanto imperfeito nós somos. Então, a gente começa a acreditar a ele algumas atribuições que são nossas, do espírito humano, né? E não a Deus, que é a supremacia, né? A doutrina espírita define Deus a partir de causas e efeitos. Então, como é que nós sabemos que Deus existe? Qual é a prova de que Deus existe, né? Nada não poderia produzir coisa alguma se nascesse do nada o caos, né? Se não tivesse um criador, se o nada não existisse. Então, nós sabemos que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Foi isso, inclusive, que Kardec notou naquelas mesas girantes ali. Olha, ali tem um efeito inteligente porque a mesa responde a pergunta com raciocínio e inteligência. Então, se ela está tendo esse efeito inteligente, é porque a causa que provoca esse efeito deve ser inteligente. E é dessa maneira que nós vamos explicar, né, Deus. Se tudo que nós vemos, esse efeito que a gente tem é inteligente, é porque a causa que produziu esse efeito é inteligente, né? E além da grandeza, né, nós também vamos ver a grandeza da causa. Quando a gente olha a natureza, que coisa linda, né? As flores, aquela grama verdinha, tudo no céu cheirando gostoso, perfume, os pássaros, o firmamento, as estrelas, o mar, né? Tudo que é belo, a gente olha a grandeza. Nenhum ser humano seria capaz de colorir as flores, né? De pintar essa paisagem maravilhosa que a gente vê em nossa volta. Então, é grandioso, né? A natureza é grandiosa. Então, só pode ter sido criado também por grandioso, né? Por um ser grandioso. Essa é uma das provas da existência de Deus, né? Então, nós vamos buscar Deus na sua origem, pela razão. Então, nós vamos entendendo que realmente Deus existe pelas coisas que nós temos em volta de nós e que nos mostra o tempo inteiro
que alguém, né, superior, muito superior a nós, arquitetou toda essa estrutura, né? Na pergunta número 3, Kardec faz esse questionamento. Poderíamos dizer que Deus é infinito? E aí a espiritualidade responde que essa definição é incompleta. Falar de infinitude é incompleto para a definição de Deus, tá? Por que eles dizem isso? Que a nossa linguagem, nós temos, os seres humanos, ainda uma linguagem muito pobre. Não dá para descrever as coisas grandiosas com essa pobreza de vocabulário que nós temos. Então, é insuficiente para definir o que estão além da nossa inteligência. Então, para os espíritos superiores, também é difícil explicar para nós muitas coisas. Por isso que tem muita coisa que a gente fala, isso não dá para explicar, é um mistério. Não é que é um mistério, é que nós não chegamos ainda a um ponto de evolução que pudéssemos entender. Nós não conseguimos ainda ter clareza para o entendimento total. Então, o conhecimento vai sendo dado à medida que nós vamos nos desenvolvendo. À medida que nós conseguimos entender, aí nós vamos também conhecendo cada vez mais. Então, o vocabulário é a mesma coisa que ensinar uma criança, né? Você vai explicar para uma criança alguma coisa grande, você vai falar numa linguagem que ela possa entender. O conhecimento dela é mais limitado. Ela só vai entender melhor quando ela crescer mais, estudar mais, desenvolver mais a cabeça, né? Poder se abrir mais e o seu entendimento vai chegando. Então, você não explica uma determinada coisa para a criança com as mesmas ideias e com a mesma clareza que você explica para um adulto. Porque o adulto é capaz de compreender melhor o que a criança, pelo seu conhecimento limitado, ainda não conhece. É a mesma coisa que os espíritos superiores fazem com a gente. Eles nos dão o conhecimento de acordo com a nossa evolução, de acordo com aquilo que a gente pode ainda absorver de conhecimento. Aquilo que está além ainda se torna para nós um mistério, porque nós ainda não estamos prontos para receber todo o conhecimento. Começando pela limitação de vocabulário. Né? Nós temos uma limitação de vocabulário que não permite a eles dar o total conhecimento de tudo. Né? Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Ele fala que o que é ser infinito é muito abstrato falar que é infinito. Dizer que Deus é infinito é tomar atributo de uma coisa por ela mesma. É aquele negócio que eu falei, nós colocamos atributo em Deus que realmente não são próprios dele, mas que é nosso limitado conceito é que coloca essas atribuições, né? Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Então, Deus não é infinito segundo ele, mas sim aquilo que ele faz é infinito. Mas nós podemos dizer que Deus é eterno. Não teve começo, né? E não tem fim. Pois senão teria que ter sido obra de alguém. Então vamos ver, Deus foi criado? Não, né? Porque se a gente imaginasse que Deus foi criado, quem é que criou Deus? Alguém superior a ele. Então ele já não seria inteligência suprema. Ele teria que ser criado por alguém. Então ele não teve começo e não terá fim. Por isso nós dizemos que ele é eterno. Quando nós falamos em nossos espíritos, a gente fala assim na eternidade, na vida eterna, mas nós não podemos dizer que somos espíritos eternos, podemos? Alguém vai responder? Pessoas, podem abrir o microfone e falar. Eu posso falar que o espírito é eterno? Eu acho que Pode. sim. Você acha que sim? Por quê? Porque nós não somos espíritos em evolução e a gente não vai sempre evoluir. Eu acho que nós somos eternos.
Então, olha só, eternidade, o eterno é um atributo que só Deus tem. Porque o que é eterno? É aquilo que não tem começo e não tem fim. E o nosso espírito teve um começo. Nós fomos criados a partir de Deus. Esse daí é o nosso princípio. Então, nós somos espíritos imortais. Então, a palavra correta seria a imortalidade, né? A imortalidade da alma, porque se nós morremos na carne, nós renascemos em espírito. Nós podemos reencarnar, né? Desencarnar, reencarnar, alternando aí a nossa vida na carne, a nossa vida na erraticidade, e a nossa vida é, então, imortal, mas não eterna. Por que ela não é eterna? Porque ela teve um princípio, né? Porque Deus criou o espírito. E a partir daí, o princípio vital, que ainda nós vamos falar muito sobre tudo, a partir do princípio vital, princípio inteligente, que o espírito começou a sua jornada evolutiva. Mas ele teve um começo. Ele não tem fim, mas teve um começo. Então, ele é imortal. Eterno é Deus. Por quê? Porque não teve início e não terá fim. Deu para entender a diferença? Deu. Deus é infinito em suas perfeições, ou seja, né? Ele é totalmente perfeito, então a sua perfeição é infinita. Porém, não é o infinito se não estaremos tomando efeito pela causa. Devemos entender como infinito a sua capacidade e atributos. Então, o que a gente... Não é que Deus... A espiritualidade fala que infinito é um vocabulário muito pobre para definir Deus, mas que sim, é infinita os seus atributos, a sua bondade, a sua justiça, né? A sua misericórdia e a capacidade de criar e criar e criar sempre. Isso é infinito, tá? Agora, dizer que Deus é infinito é uma coisa que a gente, pelo nosso pequeno vocabulário restrito, pobre, né, ainda é incompleto dizer. Mas dizemos que ele é eterno, porque ele não teve princípio e não terá fim, tá? Quais são esses atributos da divindade? Nós sabemos os atributos da humanidade, né? Nós sabemos várias coisas que são atribuídas a nós, nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa bondade, nossa caridade, tudo que é de bom ou não tão bom assim são atributos dos seres humanos. Mas de Deus, né? Quais são os atributos de Deus? Primeiro, que Deus é eterno. Então, é aquilo que eu acabei de falar, né? Ele é eterno porque não teve começo e não terá fim. Ninguém criou Deus. E ele também não acabará. Se Deus tivesse tido um princípio, como nós, seres, né, humanos, nós tivemos um princípio. Foi a partir da criação, né? Aí ele teria saído do nada e o nada não existe. Então, nós não podemos dizer que Deus apareceu do nada, né? Por outro lado, se ele tivesse sido criado por alguém, por um outro ser, esse outro ser seria maior que Deus. Então, Deus não seria supremo se ele tivesse sido criado, né? Então, ele não teve criação. Deus é imutável. Tudo que vem, o que é dele, o atributo dele é que ele não muda nunca, né? Ele não está sujeito às mudanças, como nós, seres humanos, estamos, né? As leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade se ele fosse... Imagine Deus mudando de humor. Né? Hoje não quero que nasça sol na Terra porque não estou afim, né? Imagine se Deus falasse, olha, vou mexer aqui no universo porque não achei legal, tiraria, né, toda aquela organização que existe no universo, toda a harmonia que existe no universo, por um só toque de Deus estaria tudo em desarmonia. Então, se ele tivesse sujeito a mutações, o mundo não teria harmonia. E as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 13.
ele é imaterial. O que é imaterial? É aquilo que não é matéria. Né? Nós podemos definir matéria como, bem grosseiramente falando assim, matéria é tudo aquilo que ocupa o lugar no espaço e tem peso. Tá? E a matéria sofre alterações e transformações. Por exemplo, a água é a matéria. Nós encontramos essa água em 3 estados físicos diferentes aqui na Terra: sólido, líquido e gasoso. Então, ela muda, né? Se eu pegar o gelo e deixar fora da geladeira, vira água, a água líquida, né? Então, nós transformamos a matéria sólida em líquida. Se nós aquecermos esse líquido, ele vai evaporar, vai virar vapor de água. Então, nós mudamos o estado de água para vapor. Então, a matéria vive sofrendo mutações. Se eu pegar um pedaço de madeira e começar a cortar e esculpir, eu posso transformar numa mesa ou numa cadeira, né? Enfim, a matéria sofre alteração. Deus jamais vai sofrer qualquer alteração. Ele é imaterial, né? Então, sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outra forma, ele não seria imutável, porque ele sofreria a ação, né, do calor, do frio, do gelo, aí poderia mudar o seu estado físico. Então, poderíamos, de alguma forma, moldar diferentemente. Então, ele não sofre a ação, né, da natureza, como nós sofremos. Então, ele é imutável. Como ele é imutável, ele é imaterial, porque ele não sofre ação nenhuma, tá? Então, não adianta imaginar Deus como a gente imagina, né? Um homem maravilhoso, velhinho bondoso, né? Porque se assim fosse, ele sofreria a ação do tempo, né? Teria mais rugas, cabelinho mais branco, carequinha, enfim, ia sofrendo a ação do tempo, que não acontece com ele, né? Também está no Livro dos Espíritos, na mesma questão 13. Outro atributo que dá a Deus é que ele é único. Então, veja, nos povos antigos acreditava-se que existiam vários deuses, né? O deus do sol, o deus da chuva, o deus do ar. A cada fenômeno natural se atribuía uma divindade. Os antigos povos, principalmente tanto os romanos, os gregos, eles atribuíam, né, até vaidades humanas para cada um desses deuses, né? Então, era o politeísmo. Foi Abraão que trouxe para nós o conceito de um Deus único, né? E realmente, para nós, para a nossa sociedade monoteísta, nós acreditamos mesmo que Deus seja único, né? Se houvesse muitos, veja bem, não haveria unidade. Como é que nós organizamos como é que nós vamos ter essa harmonia no universo se teríamos vários deuses? Veja, se a gente pegar a história e a mitologia grega, a gente vai ver que os deuses brigavam entre eles, né? Um discordava do outro. Então, imagine o mundo como seria se houvesse vários deuses, um discordando do outro, um falando uma coisa, outro fazendo outra, e as leis que regem o universo não entrariam em harmonia, não teriam essa organização perfeita. Ele é único, e são as suas leis que regem o universo, tá? Então, se houvessem mais do que um, haveria aí sempre uma discórdia, uma mudança, tá? Continua ainda na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, tá? E ele é todo poderoso. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Assim, ele não seria um Deus, né? Por quê? Porque teria alguém acima dele mais poderoso que ele. Não pode existir se nós entendemos, né, como a inteligência suprema. O que é suprema? Que tem a supremacia. Nada pode ser acima dele, né? E que aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de outros deuses. E então ele não seria único.
Está vendo como uma atribuição explica, a cada atributo se explica, né, ao outro. Voltando aqui, nós começamos como um ser imutável. Quando a gente fala que ele é imaterial, a gente entende por que ele é imutável, né? Porque, sendo só espírito, ele não pode sofrer a ação que a matéria sofre, por isso ele é imutável. Quando a gente fala que ele é único, a gente entende que não existe mais do que um Deus, senão não haveria essa organização no universo, né? E quando a gente diz que ele é todo-poderoso, a gente entende por que ele é único. Porque se houvesse alguém com tanto poder quanto ele, ou mais, ele não poderia ser único. Haveriam outros que também teriam o mesmo poder. E aí seria aquela bagunça desorganizada, porque a cada um ia dar uma lei diferente para cada coisa, né? O universo não teria essa constância. Se nós olharmos, vamos olhar o nosso corpo, por exemplo. Nosso corpo é uma máquina perfeita. Todos os órgãos funcionam harmonicamente, cada órgão com a sua função. Tudo é tão maravilhoso que não dá nem para descrever o universo que existe dentro da gente, né? É o sangue correndo pelas veias, cada célulazinha carregando oxigênio para nutrir as outras células, né? É o nosso sistema digestório que pega esse combustível que é o alimento e decompõe esse alimento dentro de nós para que se transforme em nutrientes. Esses nutrientes são absorvidos, são levados através do sangue para as outras células, tudo funcionando com uma harmonia perfeita. Se a gente imaginar o universo, eu peguei do macro para o micro, para a gente imaginar só o nosso pequenininho universo aqui, que é o nosso corpo, né? Imagine toda essa harmonia que existe em tudo. Imagine vocês se a gente tivesse mais do que um Deus mandando, não, hoje eu quero que o sistema circulatório faça o inverso, leve toxinas, né, ao invés de levar a oxigenação. Então, o que aconteceria, né? O corpo não teria essa harmonia perfeita, não trabalharia com tanta harmonia, né? Então, a gente vai pensando, tudo que Deus criou é perfeito, né? Que arquiteto maravilhoso do mundo. É tudo muito perfeito. Outro atributo de Deus é que ele é soberanamente justo e bom. Ele é bom, sua bondade é infinita, né? Ele entende a nossa pequenez, ele entende o quanto ainda nós temos que desenvolver, o quanto que nós ainda temos que aprender. Então, ele entende as nossas fraquezas, ele entende as nossas falhas, e ele está sempre perdoando, ele perdoa sempre. Toda vez que a gente sai do caminho reto, nós podemos ter certeza que ele vai nos perdoar. É claro que tem consequências dos nossos erros, e é claro que nós temos que fazer com que esse erro seja recuperado, né? Que a gente possa resgatar os erros. Por quê? Justamente pela justiça divina, né? Ele não seria justo se nós fizéssemos coisas erradas, ele passasse a mão na cabeça, tudo bem, deixa para lá, né? Porque aí nós não nos melhoraríamos. Nós aprendemos com os nossos erros e nós pagamos por eles. Mas justamente aí é que se mostra a justiça de Deus. Ele é soberanamente bom e justo. Sua sabedoria revela-se pela sua natureza, e a natureza das leis de amor que regem a justiça por todo o universo. Imagina, quando a gente como a gente é egoísta e pensa somente em nós, né? Quando a gente está sofrendo demais, né? Por um motivo qualquer, e a gente fala, nossa, Deus não é justo, eu não mereço isso. Olha só o que a gente fala, né? Mas justamente o sofrimento vem da própria justiça de Deus. Nós escolhemos as nossas provas no momento da reencarnação justamente porque a nossa consciência nos acusa, porque a nossa consciência faz com que nós tenhamos a necessidade
de pagar pelos erros cometidos, porque nós queremos crescer, nós queremos ser espíritos melhores, nós queremos aprender, né? Então, quando nós erramos, e vamos supor que a gente desencarne com esse erro, com uma discordância com alguém, com algum problema que nós fizemos errado, nós vamos pedir para retornar, para reencarnar, com determinadas provas a passar, que são as provas que nós escolhemos, justamente para aprender, para resgatar, para recuperar e reparar aquele erro, né? Então, não é porque Deus é injusto que uns nascem pobres e outros ricos, que uns nascem perfeitos e outros com algumas especialidades, algumas deficiências. Não é injustiça, né? Você vê alguém sofrer mais e outros sofrer menos. Não é a injustiça divina que faz isso. São os nossos próprios erros e a nossa própria consciência quem permite que nós escolhamos as nossas provas. Se uma pessoa está numa cadeira, nasce, que a criança, que culpa tem a criança, que pecado tem essa criança que nasceu assim? Ela nasce com uma deficiência, mas por que será que ela nasceu com essa deficiência? Né? Talvez seja uma prova para ela ou para os pais, e aí se prova a justiça de Deus. Justamente aí, quando a gente acha que, nossa, Deus é injusto, por que essa criança nasceu dessa forma? Nós não sabemos o que aconteceu, né? Quem somos nós para julgar? Então, ela provavelmente pediu para vir com aquela deficiência, porque os pais precisavam aprender, ou porque ela abusou, né, da sua saúde na outra encarnação, fazendo coisas não tão boas, e ela pede para vir com essa deficiência para justamente ajudá-la a reparar alguns erros. E é justamente aí que a gente vê a grandeza e a justiça de Deus, né? Quando a gente já está falando de Deus, não, que não é injusto. E infinitamente bom, a bondade dele não tem fim com a gente. Ele olha que a humanidade dá muito trabalho para ele, né? A gente vive aí olhando as coisas que nós fazemos, né? A gente olha o momento que nós estamos passando, por exemplo, né? E fala, nossa senhora, né? Por que tudo isso? Mas olha que a gente dá trabalho para ele, hein? E assim mesmo, ele perdoa sempre. Assim mesmo, por mais que a gente faça errado, ele é sempre o pai de braços abertos que acolhe os filhos. Agora, quanto às provas que passamos, não tenho dúvidas, né? Somos nós mesmos quem escolhemos, porque não existe tribunal mais rigoroso do que o tribunal da nossa consciência. Então, quando nós desencarnamos, nós passa um filme, né, na nossa consciência de tudo aquilo que nós aprontamos, nessa ou em outras vidas, né, e fala, nossa, pois eu quero melhorar. E aí a gente escolhe as nossas provas para uma próxima encarnação poder resgatar e ser melhor. Porque nós nascemos para sermos felizes. Nós fomos criados para a felicidade. E nós fomos criados para chegar a ser espíritos superiores, anjos, né? Nós não chegamos ainda ao grau de angelitude, ainda muita pedra vai rolar até a gente chegar lá, né? Quantas encarnações ainda nós vamos ter para conseguir resgatar tudo que a gente já fez? Pergunta no Livro dos Espíritos, Deus é um ser distinto? Ou será que, como alguns opinam, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? O que vocês acham, gente? Vamos falar. Gente, muita mudez aí. Vamos abrir a boca. Ninguém abrindo a boca. Vamos participar um pouquinho mais, gente. Eu acredito que seja resultado de todas as forças. Uma reunião de tudo. Só a Silvana falou, quem mais vai falar?
Ângela, eu acho também que é uma reunião de todas as forças, ele é resultante de todas as forças do universo, né? Ou será... Opa, estava dando spoiler. Sem Aham. que- Aham. Ou será que ele é que criou todas as forças e não o resultado dessas forças? Vamos pensar no inverso. Se ele é único e ele é supremo, como é que todas as forças iam formar, né? Deus não existiria, porque ele seria efeito e não a causa. Então, se eu juntar todas as forças, falar Deus é a união de todas as forças, eu estou dizendo que as forças foram criadas, se uniram e criaram Deus. Então, ele seria o efeito dessas forças e não a causa delas. Então, ele é o criador de todas essas forças. Deu para perceber? Vocês concordam ou não? Se nós entendemos, né, que Deus é a inteligência suprema e criador e causa primária de todas as coisas, nós entendemos então que ele criou tudo. Então, se ele criou todas as forças, ele não poderia ser a junção de todas as forças, mas sim o criador dessas forças. É o inverso, né? Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa ou outra, ou seja, ele não pode ser efeito e causa. Ou ele é a causa de tudo, ou ele é o efeito de tudo isso. Ele é o criador, né? Então, Deus existe. Isso é o que nós entendemos de verdade, né? Que nós não podemos duvidar, e é o principal. Vai ficar definindo Deus, ficar até para os espíritos superiores, para chegar para o Kardec, contar direitinho, descrever, explicar o que é Deus, teve certa dificuldade justamente por causa daquilo que eu falei, né? A nossa limitação, tanto de linguagem quanto de conhecimento, não permitiu a espiritualidade superior abrir totalmente. Então, eles foram dizendo de acordo com aquilo que nós tínhamos condições de entender, tá? Deus existe. E a sua presença, ela é vista com os nossos olhos através de tudo que ele criou. É só a gente olhar para ter a certeza, né, de que Deus existe. E aí a gente fala assim, os cientistas acreditam em Deus. Quanto mais o cientista estuda, quanto mais ele se envolve para explicar as coisas, mais ele acredita na sua presença. Porque ele pode explicar várias coisas, mas não consegue explicar tudo, né? Então, quanto mais a gente estuda, por exemplo, vou estudar o corpo humano, quanto mais eu estudar essa engenhoca que é o nosso corpo, mais eu acredito na perfeição e na existência de Deus. Porque é perfeito. Tudo funcionando ali harmonicamente, uma perfeição incrível. Tudo tem uma função. E essa função serve para isso, para aquilo, que vai juntando, parece uma engrenagem perfeita. Assim como tudo no universo, a gente olhar e parar, não há como duvidar de Deus. E essa centelha divina está dentro da gente, da nossa consciência. Todos nós nascemos com essa centelha. Então, mesmo aquele, veja os ateus falando, né? Não, eu não acredito em Deus, graças a Deus, eles falam, né? E quando passam por algum sofrimento, alguma turbulência, uma tribulação da vida, eles recorrem a Deus. Né? Por mais ateu que seja, eles sempre vão acreditar numa força superior. Isso está dentro de nós. Nós nascemos com essa centelha divina. Né? Então, o importante é saber que Deus existe. Isso é o essencial. Ficar descrevendo é complicado, né? Porque a gente não tem um entendimento sobre isso. Tá? Isso está no Livro dos Espíritos, tá? Pergunta 14. Confundir o Criador com as criaturas é uma interpretação materialista, onde Deus é matéria, né? Aí se identificariam. Então, a gente, quando fala, né,
das criaturas confundir com o Criador, nós estamos atribuindo a Deus as qualidades e os atributos dos seres humanos, coisa que ele não tem, né? Porque ele é superior a tudo. Dos materialistas é falar que Deus é matéria, e aí sim eles entenderiam, mas não está correto isso. Por isso que o nosso entendimento de Deus fica complicado. Então é mais fácil falar aquilo que acho que a Irineide falou, né? Eu vejo Deus como uma força maior, como uma energia, né? Que nos dá consolo, que nos dá proteção, independente da imagem que a gente faça dele, que a gente sempre vai imaginar como uma pessoa, né? Porque isso é comum na nossa espécie humana, acreditar que ele seja alguém que seja semelhante a nós, porque é mais fácil para nós. Quando a gente reza, inclusive, que a gente pede Pai, né? A gente não imagina uma força, uma energia, a gente imagina alguém nos embalando, nos abraçando, pegando na nossa mão, que fica mais fácil para a gente entender, porque nós ainda somos muito limitados nesse entendimento, tá? Mas colocar os atributos dos humanos para Deus, né, é uma questão muito materialista, né? E os espíritos superiores ainda não conseguem explicar na sua essência total. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Oi, Ângela. Oi, pode falar. Então, no meu pouco entendimento, né, Deus não é para ser entendido, né? Deus é para ser seguido. Isso mesmo. Quanto mais a gente quer explicar, não é verdade? Quem que mais falou? Complica. É verdade. Aí, né? Então, é isso aí. Deus não é para ser explicado. Porque quanto mais a gente quer explicar, mais a gente se confunde, né? Tanto que nem os espíritos superiores conseguem essa façanha com a gente, até porque nós estamos há anos e anos e anos de distância, né? De chegar ao entendimento de Deus. Mas é o que você falou, a gente sente, a gente sabe que ele existe, né? A gente sente Exatamente. A presença dele, isso. A gente sabe que ele existe, sente a presença dele a todo momento, né? Só nas coisas maravilhosas que ele cria, só olhar de lado, a gente ter a certeza que ele existe, já basta para nós, né? Com certeza. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Essa parte A eu encerrei agora. Se ninguém tiver qualquer dúvida, pode falar, abre o microfone e fala, tá? Não vou passar agora para a parte B. As nossas aulas são sempre divididas assim, né? Na parte A, a gente vê uma questão mais teórica, e na parte B já é a parte mais evangélica, né? Então, nós vamos ver o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício que mais agrada a Deus, né? Então, vou ler um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 15, dos versículos 23 e 24. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Tá? Isso porque a gente fala assim, porque os antigos hebreus apresentavam oferendas no altar, né? Muitas vezes até animais em sacrifício. Jesus nunca questionou isso, porque Jesus não veio para derrogar as leis ou revoltar com ela. Ele entendia que naquele momento a humanidade pensava daquela forma e não poderia ser de outra forma, ou ele querer mudar. Ele já quis mudar tanta coisa, né? Mostrando, e já foi tão perseguido. Imagina se ele querer mudar tudo, não dava. Ele entendia naquele momento que a humanidade precisava fazer esse para a cabeça, né,
daqueles que estavam fazendo oferenda, era necessário oferecer algo a Deus. Claro que hoje, ele sabia também, Jesus sabia que com o esclarecimento, com o conhecimento, essas práticas seriam abolidas, como são hoje. Não existe mais, né, deixar uma oferenda no altar. Hoje o que a gente faz para agradar a Deus é fazer caridade, auxílio ao próximo. Então, quer deixar uma oferenda para ele, é dar uma esmola para alguém, levar alimento a quem precisa, agasalho, né? Isso seria uma oferenda a Deus quando a gente auxilia o nosso próximo. Mas naquela época, né, a oferenda era levar cordeiro, animais no altar para oferecer a Deus. E quanto maior o animal, quanto mais coisas se colocavam, os hebreus achavam que mais eles estavam agradando a Deus. E Jesus, então, fala para os apóstolos, será que realmente isso agrada a Deus? Qual é a melhor oferenda que vai agradar a Deus? É aquela que é recebida com coração puro. Então, se você sabe que ao chegar ali em frente ao altar, você tiver ainda uma mágoa de alguém que te ofendeu, ou se você ofendeu alguém, se tem alguma briga, alguma rusguinha com alguém, se tem alguma coisa errada, né, com você, então nem vá oferecer nada. Vai primeiro se reconciliar com aquele irmão com quem você brigou, vai primeiro purificar o seu coração, para depois vir fazer a sua entrega, né? Então, vamos fazer a reconciliação, é estar de bem com o próximo. Então, muitas vezes é uma coisa muito complicada, né? Porque envolve o quê? O perdão. Para a gente, o perdão é uma coisa meio complicada, né? Existe muita gente que fala assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Quem fala isso não perdoou, porque o perdão envolve esquecimento. Claro que não é um esquecimento assim, nem lembro, né? Porque é mentira, a gente tem cérebro. E é impossível a gente apagar do nosso cérebro as ações. Então, o pensamento, a lembrança sempre fica. Mas aquela lembrança não pode trazer revolta, não pode trazer nenhum sentimento inferior. Quando você perdoa, você realmente pode lembrar da briga, mas sem aquela emoção que a briga, no momento que aconteceu, trouxe, né? Se você, cada vez que lembrar que brigou com seu irmão e que naquela hora você ficou com raiva, você ficou com vontade de bater nele, né? Você ficou com vontade de xingar. Então, se toda vez que você lembrar da briga, você tiver a mesma vontade de brigar, de bater, você ainda não perdoou. O perdão só vem com esquecimento. Então, quando você lembrar da briga aí, nossa, que coisa, né? Não deveria ter feito assim, poderia ter agido de outra forma, deixa para lá, né? Nós vamos nos entender, não causa mais essa emoção, aí sim veio o perdão. E é nesse perdão que a gente fala. Então, a reconciliação com o irmão envolve o perdão. E isso para a gente ainda, né, é um pouquinho difícil, vocês não acham? O que vocês acham a respeito disso? Desse sentimento tão complicado que é a reconciliação? As pessoas às vezes perdoam, mas não perdoam de coração. Fica mágoa, né? Fica mágoa, fica rancor. Então, aí não é perdão de verdade, né? O perdão cristão mesmo, né? É aquele que envolve o esquecimento. Por isso que ele é tão complicado, não é verdade? Sabe qual é a complicação maior? É que a gente não consegue se perdoar. O auto-perdão é o mais difícil. Enquanto nós não aprendermos a nos perdoar, aí fica complicado a gente perdoar alguém, né? A gente tem que, todos os dias, fazer um exercício de perdão, né? De perdoar primeiro a nós mesmos, pelas coisas que a gente faz e que não faz tão bem, né? Pelos erros que a gente comete, muitas vezes a gente se culpa, né? De tudo. Então, quando a gente começar a nos conhecer melhor e a começar a ter compaixão por nós mesmos e nos perdoarmos, nós vamos entender, né, que cada um dos nossos irmãos que caminham conosco estão em jornadas diferentes. Nós caminhamos juntos, porém, com graus diferentes de entendimento. Então, o que eu hoje enxergo como certo,
Lá atrás, talvez eu tivesse visto errado, porque ainda não tinha o mesmo esclarecimento. Então, o irmão que caminha do meu lado pode não ter o mesmo entendimento que eu. E essa questão desse conhecimento, de a gente entender, né, que cada um tem os seus erros, mas que tudo bem, porque eles também estão em aprendizado, e que também nós temos os nossos erros, tudo bem, porque nós também estamos em aprendizado. Ao entendermos isso, nós vamos tendo mais facilidade de perdoar. Claro que não é uma receita de bolo, né? Cada um tem que buscar a sua própria forma de como lidar com a questão do perdão. Mas o sacrifício que agrada a Deus é aquela entrega, né? Quando a gente está de coração puro, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento. É isso que Jesus estava querendo dizer, né? Então, as coisas externas, com apego à matéria, então eu vou lá, eu vou entregar a minha oferenda, eu vou entregar o maior animal, como faziam os fariseus, vou dar a maior quantidade de moedas para o próximo, porque eles olhavam o material. Quanto mais rico fosse a matéria, eles achavam que mais agradava a Deus, né? Mas nada disso importa. Deus quer ver a essência do homem melhorando, do homem se aprimorando, né? É um sentimento de amor, de caridade, né? Do perdão. A indulgência ainda é, né, maior ainda que o perdão. A indulgência é entendimento de que o outro errou, mas que não fez. A gente não vai ficar apontando, julgando, esquece. Se o irmão estiver errado, o que nós podemos fazer é ajudá-lo a ver o certo, de uma maneira amorosa, e não julgamentos, né? Então, eu não vou brigar com meu irmão porque ele está errado, mas eu vou acolher, não passar a mão para o erro, não é isso que eu estou falando, mas vou acolher esse irmão que errou e mostrar da melhor forma possível o caminho mais certo. E sabe lá Deus se a gente está certo também, né? Porque a nossa visão é limitada. Cada um de nós é um lado da coisa, né? Então, a gente tem que entender o nosso irmão, abraçar, acolher e amar ao próximo. Então, essas coisas é que são os valores principais que Deus vê na nossa essência. É amar ao próximo, é praticar a caridade, exercitar o perdão. É que, na minha opinião, não sei para vocês, mas na minha opinião, o mais complicado aí é justamente o perdão, né? Porque é complicado a gente perdoar. Muitas vezes a gente se vê em situação difícil e fica acusando a pessoa porque tá, e não perdoa de jeito nenhum, né? Mas a caminhada é individual, é de cada um. Tudo que está acontecendo conosco é responsabilidade nossa. Nós nos colocamos em determinadas situações, então não adianta ficar culpando os outros, né? Então a gente tem que aprender, tudo bem, ele pode ter errado e nos colocado nessa situação, mas eu me coloquei nela porque me associei a ele. Então eu tenho que ter esse olhar também, né? De me perdoar por ter colocado na situação e deixar de acusar o próximo e tentar perdoá-lo. Então, tudo isso é que realmente é agradável a Deus. Então, os valores espirituais, quando ele vê que a gente está realmente crescendo, amadurecendo espiritualmente, isso é agradável a Deus. Então, não é o tamanho da nossa oferta material que vai impressionar, né? Porque aquilo que eu falei, a gente costuma colocar atributos a Deus, atributos humanos, né? Então, se eu ganhar um melhor salário, eu vou ficar mais feliz. Normal, né? Para nós que somos humanos. Mas para Deus isso não importa, a matéria não importa. O que importa é o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento espiritual. Então, quanto mais nós amealharmos esse tesouro, quanto mais juntarmos esse tesouro, mais meritório é perante Deus. Então, ao invés de levar um cordeiro para o altar, né, seria muito mais agradável a Deus se ele visse que aquele cordeiro que foi sacrificado fosse cortado e dividido para os famintos.
seria muito mais interessante que aquele saco de moeda que os fariseus levavam para a igreja fosse doado aos pobres. Então, fazer a caridade, praticar a caridade, o sentimento de amor ao próximo, você enxergar no próximo a necessidade dele, tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Isso é agradável a Deus, né? Não é a matéria. Então, é nisso que Jesus estava falando aos apóstolos, né? Aquele que leva para o altar uma oferenda, mas ainda não cresceu, ainda não tem o coração purificado, é uma entrega material. Ele só está fazendo aquilo porque ele acha que aquilo vai aliviar a consciência das coisas erradas que ele fez. Que Deus vai perdoar tudo de ruim que ele fez por ele ter levado aquela oferenda no altar. Não, Deus vai olhar para ele até com dó, né, coitado? Não precisa fazer tanta coisa ainda para melhorar, né? Ele tem que fazer o quê? Seria mais agradável se Deus soubesse que ele foi perdoar aquele irmão com quem ele se desentendeu. Seria mais agradável se ele pegasse aquele cordeiro e dividisse a todos aqueles que tivessem fome, realmente praticando caridade, né? E levasse ao altar o quê? Uma palavra. Muito obrigada, Senhor. Isso sim seria a ação mais agradável a Deus. Tá? Esse texto todo que a gente está falando, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, dos itens 7 e 8. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, ler para refletir melhor, está lá todinho explícito, tá bom? Pessoal, agora são vocês. Dúvidas? Agora quem fala são vocês, eu vou escutar. Eu vou começar. A gente Então vai lá, levar, Silvana. a gente tem que levar o perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a oração que ficou para a gente. Exatamente, Silvana, certíssimo. E como é que nós perdoamos? Se perdoando, primeiramente, e sendo de coração. E olha, você vê como é difícil essa oração, né? Perdoai as nossas ofensas. Quando a gente pede perdão, a gente quer o perdão, né? Perdão total. Não quer aquele pequenininho. Já pensou se Deus falasse pra gente, eu te perdoo, mas não esqueço? Não é isso que a gente quer, né? A gente quer um perdão completo. Não é verdade? Então, quando a gente fala perdoai as nossas ofensas, a gente está querendo que, olha, esquece, Deus, eu fiz errado, mas, esquece tudo, né? E aí a gente fala assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Será que nós estamos perdoando com a mesma intensidade como a gente está pedindo? É uma reflexão que a gente tem que fazer aí. Não é verdade? Que quando a gente pede, a gente quer total. Imagina você brigando com uma amiga e você pisou na bola com ela. Aí você vai lá e pede perdão para ela e ela fica, não, mas você fez isso. Não é. Você, quando foi pedir perdão, você queria o quê? Que ela esquecesse. Né? Você está envergonhada, você fez uma coisa errada com ela. Não pensa mais nisso. Pelo amor de Deus, vamos esquecer. Não é isso que a gente quer? Então, é essa forma que a gente tem que aprender também a perdoar. Né? Nós somos muito rígidos na hora do julgamento, mas na hora que a gente está sendo julgado, a gente dá uma rateada. Não é verdade? Mas bem lembrado, é a oração que Jesus nos deixou, que realmente é para a gente ficar, né, refletir aí essa maneira de perdão. Quem mais vai falar? Eu posso falar? Oi, claro. Então, eu acho assim, que quando você colocou esse texto para nós, na hora eu já pensei nas duas leis, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, né? E que isso nos tempos de hoje é muito difícil,
você fazer essa entrega, esse perdão, sem ter um resquício. Ai, mas sabe, ela me magoou, mas aquilo ficou ainda, sabe? É muito difícil. A gente, principalmente a gente percebe isso na própria profissão que a gente tem, né? E lidar com os professores, lidar com toda essa gama, fica aquele resquício muito grande, muito difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre a nossa reforma íntima, né? A nossa reforma íntima, que é você se colocar em primeiro lugar, você tem que se gostar para gostar do outro, porque se você não gosta, não vai, né? Então, quando você falou da outra vez que você falou da deficiência, logo eu peguei e coloquei para mim, porque eu tenho uma deficiência no meu pé e na minha mão, e eu sempre falo, alguma coisa eu fiz que eu quero descobrir, mas eu não sei se eu vou descobrir, entendeu? Porque talvez não nessa vida. Mas não nessa vida, né? Eu falo assim, gente, é uma coisa... E é isso que acontece mesmo, você se questiona muito, né? E hoje eu tenho a ciência de que é uma evolução. E foi uma evolução. Foi uma escolha minha, de uma evolução minha. Então, é E isso. veio para o seu bem, com toda certeza. E veio para o meu bem, e veio para o meu bem. Exatamente. Então, é isso. A gente também, tem muita coisa também que a gente não pode achar que foi erros cometidos. Pode ter sido apenas um pedido para você não cair em erros e tentações, né? Ou ainda uma aprovação maior para quem cuidou de você. Enfim, a gente não pode se culpar achando, eu fui muito ruim. Todos nós fomos, né? Com certeza, senão nós estaríamos encarnados na Terra, né? Passando por esse momento de pandemia. Todos nós aqui fomos lá acusar Jesus, né? Todos nós tivemos uma caminhada não tão boa, nós estamos evoluindo, né? Mas o fato de você ter nascido assim foi escolha sua, sim, né? Agora, o motivo dessa escolha pode não ter sido erro, exatamente, mas pode ter sido um pedido seu para que você não ocorresse em situações diferentes. Eu vou contar uma história de uma mãe que chegou no Chico Xavier uma vez. O filho dessa mulher tinha nascido deficiente, ele não tinha as duas pernas. Ele nasceu só com o tronco e os braços, né? E ela cuidava muito dele e tal. E chegou num determinado período da vida dele que ele acabou tendo problema gangrenando os braços. Então, teve que cortar os braços também. E ela chegou no Chico e foi desesperada. Nossa, ele já nasceu deficiente, sem as duas pernas. Agora vai cortar os dois braços, que vai ser da vida dele? Aí o Chico falou, agradeça, porque isso é um bem. Porque como ele já veio com essa deficiência, porque ele foi suicídio em várias outras encarnações. Então, ele pediu para vir com essa deficiência para não cometer o suicídio nessa encarnação. Mas, mesmo com essa deficiência, ele já estava pensando em uma maneira de tirar a vida. Então, essa doença veio nesse momento como uma bênção de Deus para que ele não cometesse esse ato. Talvez é que a gente não tem esse entendimento, né? Mas eu falei agora, até me arrepiei, porque a gente não tem o entendimento perfeito das coisas, né? Podem abrir no microfone, a gente fala mais aí comigo. Então, Ângela, é Rita Garcia novamente. Oi, fala, Rita. Eu acho o seguinte, se a gente conseguisse amar ao próximo como a si mesmo, não teria o problema com o perdão. Isso é verdade. A gente não consegue ainda, né? Não, para mim é o mandamento mais difícil a ser seguido. É porque é complicado, né? Claro. A gente fez um exercício aí de 1 ano, né? Com essa pandemia já batendo 1 ano, a gente já fez um exercício de ficar confinado com a família, né? Porque é verdade. A gente tem que conviver mais de pertinho naquele circuito que, se você sair de casa de manhã e voltar à noite, né? Porque você vai trabalhar e volta só à noite, você vê seus familiares
por pouco tempo, ou às vezes no fim de semana. Agora, você tem que conviver 24 horas por dia, numa situação de uma situação não tão boa, vai complicando. Esse exercício nós fizemos, né? Será que a pandemia veio trazer isso, né? A gente não está viajando, não está passeando, né? Não está todo mundo feliz. Então é bem complicado mesmo. Nesse momento está todo mundo cansado já, né? Disso tudo. É verdade. Todo mundo quer sair disso o mais rápido possível. Aí que complica mais ainda, né? Então, olha só o exercício que Deus mandou para gente. Foi uma lição. Pois é, eu quero saber se eu pedi para vir nessa situação mesmo, viu? Eu não lembro. Eu acho que a humanidade não tinha ideia, acho que a humanidade andava meio desgarrada aí, Deus falou assim, não, ó, vamos parar um pouco, vamos pensar aí, vamos nos ajustar, porque é complicado, né? Eu sei, eu também sou superativa, né? Saía sempre de manhã, voltava à noite, ia para um lado e para o outro, dou aula o dia inteiro, ainda à noite eu ia fazer outras atividades, então ficar tolhido disso, complicado, né? E aí com a família junto, né? Bem complicado. Complicado, né? E a gente teve que fazer esse exercício. Deus mandou a gente se olhar mais, né? Tomar mais conta dos nossos próximos. E é isso, Rita, que você falou. Amar ao próximo, por isso que existe a família, né? A família é o nosso laboratório de experiências e emoções. A gente tem que aprender a amar dentro da família, em primeiro lugar, né? Se a gente não consegue amar os nossos familiares, como é que a gente vai conseguir amar o irmão lá fora, mais distante? Às vezes é mais fácil, hein? Você acha que é mais fácil? Aí já... Dependendo do parente, às vezes é mais fácil você amar um amigo que você escolhe, porque parente você não escolhe, né? Do que amar o que está muito perto. Então, aí agora chegou o momento da gente refletir. Por que esse parente caiu na minha casa? Por que caiu ele no meu colo? Não é por acaso. Que medo. Bom, dentro da minha casa eu não tenho problemas. Eu digo de alguns parentes externos, mas também não tenho problema grave com nenhum deles. Eu gosto mais ou gosto menos, entendeu? Mas fora isso, problema nenhum. Graças a Deus, Rita, porque tem gente que tem dentro de casa parentes muito difíceis. Coisa assim, difícil de relacionamento, né? Tem irmão que não olha na cara de irmão, né? A gente vê famílias assim bastante desconstruídas aí com grandes problemas. Graças a Deus que na sua não é assim, né? Mas é para se perguntar muitas vezes. Eu concordo com você que o amigo é aquele parente que a gente não foi obrigada a ter, né? A gente escolheu, então é muito mais fácil um relacionamento com um amigo do que um relacionamento com um parente. Mas aí fica a reflexão, né? Por que esse parente difícil está na minha vida? Por acaso não foi. Nós escolhemos nascer junto com ele, nesse momento. Ou nós escolhemos acolhê-lo para ajudá-lo, ou alguma coisa tinha acontecido lá no passado que nós tivemos que, de alguma forma, reparar. Talvez um antigo inimigo, um algoz, né? Algo que talvez nós fizemos para ele no passado, fizemos ele junto de nós para nos reajustarmos. É uma coisa complicadinha, né? Então, claro que isso vai demorar muito ainda, a gente está em aprendizado, a gente, né, vai ter que fazer muita reflexão até esse entendimento total. E não é fácil, a gente ainda está caminhando, nós estamos numa jornada, né, de aprendizado. Então, para a gente, tudo é aprendizado. Aí, às vezes, fica complicado mesmo a gente ter dificuldade de estar, né, com aquele parente, com aquela pessoa ali. Às vezes, um sócio no trabalho, às vezes, um funcionário ou alguém no trabalho que é difícil a convivência, a gente é obrigado a conviver, né? Se a gente pensar bem, por que será que ele está no meu caminho, né? Eu acho que, na verdade, assim, realmente os parentes são pessoas assim muito especiais que estão ligados a nós mesmo.
porque os amigos a gente escolhe ou adquire, mas acontece que é muito mais fácil de lidar, porque às vezes se você se irritar com ele, ou se você não concordar, ou se você acabar falando assim, não vale a pena. Você simplesmente se afasta e acaba não existindo mais a amizade, né? E você acaba se distanciando, vê pouco, não sei o quê, e aquilo se torna distante, sendo que com a família é muito difícil, então tem essa diferença, né? Você não tem como se distanciar, Não né? tem como, não tem como, né? Então você tem que encarar mais. E às vezes a família, eu acho que você acaba escutando todas as coisas que às vezes você não quer escutar, assim como você fala com mais sinceridade, ou mais arrogância, ou mais seja o que for, né? Você acaba falando, e o amigo você pondera, É verdade. né? Isso é Então você verdade. pondera. Eu acho que a gente tenta muito mais não magoar um amigo do que magoar um parente. Imagina, é verdade, você tem razão. Eu comparo isso que você falou com um casamento. Na fase que a gente está de namoro e noivado, a gente pode brigar com ele, que cada um vai para sua casa, vai sem a cabeça, vai dormir, no dia seguinte vai repensar e vai conversar, reconciliar ou não reconciliar, enfim, né? Mas no momento que você casa, que a briga vem e você vai ter que dormir com ele, acordar com ele, aí a coisa já complica, né? Então, é isso que você falou, com um amigo, você tem a opção de se distanciar, e do parente não. E é uma escolha, porque ele não está na tua vida por acaso, né? A gente pediu para que viéssemos juntos, para caminharmos juntos. Né? Então, seja por aprendizado, seja para a gente acolher, seja para ensiná-lo, seja para perdoá-lo, ou ele nos perdoar, ou ele nos ensinar, de alguma forma, a família, é o que você falou, nós temos aqueles laços espirituais também, não é só laço de sangue, né? São laços espirituais. Quanto tempo a gente já não vem caminhando junto, será, com os nossos parentes, né? Será que eu já fui filha do meu filho numa encarnação e agora ele me tem, né? Eu tenho como filho. Quer dizer, o resgate mesmo, maior, é com os filhos, né? Porque ainda marido, esposa, a gente dá um jeitinho, se divorcia, vai embora, né? Ainda a gente faz isso. Mas com filho não tem como, né? É aquele resgate mesmo. Você tem que, por mais difícil que seja o filho, primeiro tem um amor incondicional. Você está ali perdoando sempre, né? E segundo, você não vai abandonar o filho. Eu sei que tem gente que abandona, mas não é o nosso caso, né? Então, você não abandona um filho por mais difícil que ele seja. Então, esse que é o aprendizado, essa que é a experiência, né? E é isso que é legal da humanidade, da gente estar se conhecendo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai sabendo disso, tendo essa noção de que realmente é necessário, né? A gente vai se abrindo mais e até perdoando mais, conseguindo que o nosso perdão alcance um nível maior. É complicado, as relações humanas são complicadas, né? Não é fácil, não. Mais alguém quer falar alguma coisa? Difícil perdoar filho, mas o pior é você. O que você faz com a sua mãe, né? Aí você fica pensando que como é difícil. Aí, no caso da minha, ela tem 84 anos, depressiva, para ela tudo dela é mais difícil, ela é chorosa. Então, às vezes eu falo grosso assim com ela, firme, mas não por falar, para querer maltratar, para ver se ela acorda e você vê que nada resolve, né? Então, eu acho que filho você pega, põe no colo, dá uns 6 tapinhas na bunda, vai embora. E a mãe, o que você vai fazer com ela? É outro resgate, né? É outro resgate aí, que é forte também. E olha, você falar duro com a sua mãe é uma forma de amor também. Porque você não fala duro com ela para ser malcriada. Você fala duro com ela para ver se ela volta, né? Se ela acorda e volta para a vida. Essa história de viver com depressivo é uma coisa assim, eu conheço bem. A minha filha tem depressão, teve depressão por muitos anos, né?
Então, eu conheço bem. Tem horas que você realmente fala, meu Deus do céu, dá vontade de chacoalhar e falar, acorda para a vida, né? Porque muitas vezes a gente não entende o que está passando na cabeça deles. Para a gente que não tem depressão, viver com o depressivo é uma coisa muito complicada. Porque a gente não entende o que passa na cabeça deles, que levam eles a esse estado de tristeza tão grande, né? Então, eu entendo. É que eu falo para minha mãe, né? Ela tem 84 anos, mas ela é uma pessoa totalmente sadia. Ela não tem colesterol, ela não tem diabetes, ela não tem triglicéridos, ela não tem problema de coração. Nada, só tem a depressão. Aí eu falo, vamos caminhar. Ah, não quero. Vamos tomar um sol. Ah, não gosto. Mas você não sabe. Eu falo, você quer o quê? Você quer morrer, ficar sentado o dia inteiro? Vamos viver, né? Mas é complicado. É um resgate muito grande. É a paciência. Você está aí, cultivando a paciência. É isso. Eu estou, assim, tentando. Vai conseguir. Vai conseguir. Com certeza. Porque você tem amor, né? Então, isso daí supera tudo. Você vai conseguir, sim, superar. Tem dias que eu sei que dá A gente é humano, né? Eu sei porque eu tenho essa experiência em casa e eu sei como é. Mas o amor supera tudo. E eu vou te falar uma coisa, Rita. Olha, uma dica. Não peça a Deus paciência, tá? Não, eu peço sabedoria. Isso, porque paciência ele vai te dar situações difíceis para você treinar, tá? Não, eu só peço para ele sabedoria. Muito, muito. Todos os dias. Isso, porque quanto mais paciência a gente pede, mais coisa difícil vem. Porque ele quer que a gente treine essa paciência, né? Afinal de contas. É verdade. E aí, é um exercício diário seu também, né? É cultivar a paciência. É fogo, não é fácil, não. Mas acho que mais é o amor. O amor é que vai superar. O amor é que supera tudo. A gente aguenta tudo por amor, é isso mesmo. Por isso que ela é sua mãe, ela não é uma amiga sua que você pode virar as costas para casa dormir. Né? É verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu, às vezes, acho que eu falo demais. Eu acho... Manda pau, Silvana, pode ficar à vontade. Eu vou falar experiência minha. Eu acho que com estudo, lendo, enfim, com algumas coisas, você vai criando um pouco mais de, como que eu posso dizer, um pouco mais de entendimento. Porque acontece também, eu às vezes falo, um desafio chamado família. Algumas coisas você acaba, vamos dizer, deixa eu ver aonde eu estou errando também. E às vezes, eu falo por mim, às vezes discutir, enfim, não vai resolver. Então, eu acabo colocando as coisas de uma outra forma, vamos dizer, mostrando exemplos. Eu tenho o hábito de, eu fiz a aula, ou eu participei de uma palestra, de alguma coisa. Então, eu vou contar sobre o que aconteceu, dando exemplos que vai acontecer o quê? Vai servir para o dia a dia. Não estou falando que isso é 100%, mas ajuda de algumas formas. Que bom, né? Você começa a colocar em prática. Porque é o que você falou. Porque às vezes, eu vou dizer assim, às vezes numa conversa, como disse a Rita, às vezes numa conversa dura, você dá uma dura, às vezes não entende. Naquele momento não entende. Aí você tem que mais ou menos rodear, né, usar de alguns outros artifícios para ficar mais fácil o entendimento. Eu tenho sentido que dá certo. Tá dando certo. Que bom, né? O que tá bom muda, né? Mas e principalmente porque nós também mudamos, né? Quando a gente começa a estudar, a gente começa a notar uma diferença de entendimento na gente. A gente passa a olhar diferente para o outro. Então, com os exemplos, como você falou, o exemplo é tudo, né?
A tua mudança de atitude vai fazer com que os outros pensem, por que ela está assim? Por que será que ela mudou? Eu também quero ficar assim. Vai querer copiar, as coisas boas a gente quer copiar, né? Então, isso é importante. Se a gente começa a mudar, e essa mudança é interior, mas quando interiorizamos muito essa mudança, ela já começa a passar para o exterior, e as pessoas à nossa volta começam a perceber essa mudança. Isso não é uma coisa fácil, tem dia que não é fácil. Não, e não é de uma hora para outra também, né, Silvana? É assim, é gradual, você vai indo aos pouquinhos. Um dia uma vitória, outro dia errou um pouquinho ali, e assim a gente vai indo, caminhando devagar. Sempre com aquela paciênciazinha, né? De um pouquinho por vez. É isso aí. Mais alguém quer falar? A Darcy está tão quietinha hoje. Darcy, cadê você? Pessoal, boa noite. É que Boa já noite. falaram tudo o que eu poderia falar. Darcy, você não está dormindo, não, né? Aí, pessoal, o que eu percebi é que muitas vezes nós nos colocamos como aquele grão que está vendo o moinho, todos aqueles dentes, todos aqueles... Então, também, nesta situação, por mais difícil que seja, nós estamos nos burilando, nos aperfeiçoando, exercitando a nossa paciência, exercitando o nosso amor. Claro que, numa situação dessa, não é fácil, como nós vimos, não é fácil, mas, ao mesmo tempo que nós estamos preocupados em ajudar o outro, em conviver, em ter uma vivência harmônica, nós também estamos nos aperfeiçoando e burilando o nosso espírito, porque não sabemos o que nós combinamos lá em cima antes de vir. É verdade. Tem isso, então, né? Eu acho que é um crescimento dos dois lados. É a nossa preocupação com o outro e também a nossa preocupação com o nosso aperfeiçoamento, com a missão que nós viemos aqui fazer, cumprir, sabe? Ao lado dessas pessoas e muitas vezes conosco mesmo. Muitas vezes a nossa luta interna, a nossa luta conosco, a nossa luta para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos, tá? Soltei. É isso, Darcy. Muito bem, parabéns. E nem queria falar, olha só tudo que falou, de que bonito. E não queria falar, não queria dar esse depoimento, olha só. Que bom, né, que você cutucou, ainda bem que você cutucou. Eu fiquei com medo que ela estivesse dormindo, né, que faz que nem minha neta. Eu não estou conseguindo desativar. Angela, vê se você consegue desativar, por favor, o meu Seu vídeo? áudio. Eu não estou conseguindo, ele não está aparecendo aqui, para eu desativá-lo. Deixa eu ver aqui. Eu desativei já, Darcy. Tá perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos ver aqui. Então, por hoje, né, nós vamos encerrando agora. Se alguém tiver que falar mais alguma coisa, fique à vontade, nós ainda temos um tempinho, sem problema nenhum. Eu só encerro quando tiver esgotado tudo. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu vou parar a gravação aqui